E muito bom dia! Estamos iniciando o nosso encontro matinal de todos os sábados pela manhã. Está chegando, minha amiga, meu amigo, aquele momento de você priorizar a sua saúde, sua beleza, a sua autoestima. Vem chegando aquele quadro Bom Dia Saúde de hoje. Gente, hoje Bom Dia Saúde recebe diretamente de Amparo, uma região maravilhosa. E olha, onde o nosso programa é bem assistido, viu, doutor Daniel? Isso é muito bom, Flávia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Doutor Daniel Pucca, especialista em implantodontia, hoje vai desmistificar aqui muitas das situações que nós temos aí dos implantes hoje, nessa era atualizada com Isso. tecnologia, né, doutor Daniel? É verdade, Flávia, porque hoje, né, nós temos muita informação. Sim. Agora a gente precisa ter essas informações casadas com aquilo que é realidade, com cada situação, né? Temos momentos em que isso vai se aplicar e momentos que isso não vai se aplicar. Então essa é a importância da gente trazer essas informações casando com aquilo que é de mais atual e aquilo que é a realidade dentro da implantodontia. E, doutor Daniel, eu acredito, né, que hoje, com essa questão da crescente da odontologia, tecnologia, mesmo assim no seu consultório no dia a dia, você deve ter muitas dúvidas aí de pacientes, Com certeza. principalmente quando vai procurar, né, o dentista para fazer essa primeira parte, a consulta. Por exemplo, a pessoa que tem problemas de saúde, de repente no caso, diabetes, hipertensão, ela pode, por exemplo, fazer os implantes? Esse é um medo muito comum, Flávia. Aham. O pessoal muitas vezes até fala, doutor, eu não vou conseguir fazer os implantes porque eu tenho determinada doença. A diabetes, a hipertensão, temos outras comorbidades que acabam assustando o paciente, né? Mas o que a gente precisa fazer? A maioria dessas condições não vão atrapalhar a realização do nosso implante dentário. Perfeito. Nós temos que avaliar, entender qual é a dificuldade, qual é o problema que o paciente está, e ele estando compensado, sendo feito o acompanhamento médico, a gente faz a avaliação inicial, faz os exames complementares, avalia como esse paciente está e consegue fazer o implante dentário. Não é mais um problema que a gente tem que evitar de pegar o paciente que tem esse problema, Sim. fazer o tratamento. Não, é possível da gente fazer e os casos ter sucesso nesses casos, a gente consegue resolver sim. Ai, que bom, né? Então já não é mais desculpas, hein? Agora me fala uma coisa, eu já ouvi dizer em questão de rejeição de implante. Isso acontece, existe, é mito, verdade? Me conta. O que é a rejeição do implante? O que nós temos que entender de rejeição do implante? Nós temos hoje, na atualidade, uma taxa de sucesso de praticamente 95% dos casos de implante. Tá. O que é sucesso do implante? Ele está ósseo integrado, ele se une com a superfície, o implante se une com a superfície óssea. Tá? Ele estando integrado, a gente tem sucesso. Porém, quando a gente vai ter a cicatrização desse implante, foi feita a instalação dele, eu preciso ter essa formação óssea. Para que isso aconteça, eu preciso ter saúde, cuidados pós-operatórios desse paciente e não ter contaminação desse campo. Então, a gente precisa ter um cuidado no transoperatório com esse paciente, né? Então, a clínica tem que estar preparada para isso, para a gente ter saúde durante a instalação desse paciente e segurança. A gente tem que ter os cuidados pós-operatórios, não haver trauma em cima desse implante para que ele esteja preparado para ósseo integrar. Se isso não for cumprido, pode acontecer a formação de fibra em volta do implante e não de osso. E aí o que acontece? Esse implante ele não fica firme, ele tem maleabilidade na base óssea. Entendi. Então, esse implante ele é retirado e feito um novo implante para que dê tudo certo. Mas, a princípio, os pacientes às vezes têm medo de falar, doutor, eu não consigo instalar um implante porque eu perdi o implante, comigo não funciona. Não é assim, tá? Nós temos essas questões para contornar e ter sucesso daí do nosso implante. Mas é possível de realizar. E me fala uma coisa, é possível nós realizarmos, por exemplo, um implante e já sair com um dente na boca, por exemplo? Ou nós precisamos deixar o implante
cicatrizar. Esse é o grande objetivo da nossa porque a gente já quer chegar lá. Exatamente. Já sai, né? A gente quer ter o máximo de agilidade no tratamento. E nós, implantodontistas, buscamos isso para o paciente também. Né? Agora, para todo caso, pode acontecer a chamada carga imediata, que é justamente isso, colocação do implante e já confeccionar a coroa, o dente que vai sobre esse nosso implante. Cada caso é um caso. É possível de acontecer? É possível de acontecer. O que a gente precisa? Meu implante ele precisa ter um travamento necessário. Um travamento de pelo menos 35 newtons de torque, é força que ele vai travar. Meus equipamentos medem essa força para a gente identificar. A partir do momento que eu tenho essa força de travamento, eu posso confeccionar a carga imediata. Ótimo. Agora, se eu não tiver esse travamento, não é recomendado, porque senão eu posso forçar esse meu implante antes de ter uma cicatrização adequada. Então, a gente tem que ter um pouco de cautela nesses casos. Mas sim, muitas vezes a gente consegue realizar e através do exame de imagem, da tomografia que eu realizo, eu já consigo antecipar para o paciente. Teu caso é muito legal para a gente trabalhar a carga imediata. Ou não, teu caso não é favorável para isso. Nós vamos fazer a instalação, aguardar um tempo de cicatrização que vai de 90 a 120 dias. Temos algumas variações, mas a média é esse tempo. Daí. E a questão do planejamento virtual? Hoje nós sabemos que tem essa questão. Isso traz a questão da segurança em resultados? Com certeza, Flávia. A gente tendo o planejamento virtual, a gente minimiza erros, né? Até certo tempo atrás, tinha a imagem do paciente, uma radiografia, e se pensava, acho que vai dar certo, vamos tentar? Vamos. Sim. E não é assim mais hoje, porque a gente consegue precisar. Nós temos volume ósseo para saber, nós fazemos o planejamento virtual, conseguimos visualizar o implante já inserido na base óssea, como vai ficar. E essa previsibilidade traz mais segurança para o nosso tratamento. Né? E na questão hoje, né, do enxerto ósseo, ele funciona? Por exemplo, quem que é indicado ou precisa fazer essa questão? A questão do enxerto ósseo, Flávia, ela vai nos devolver a massa óssea perdida. Né? Então, o paciente que acabou perdendo os dentes muito cedo, ficou tempo sem reabilitar essa região, acaba perdendo massa óssea. No corpo da gente tudo é assim, que a gente não utiliza, atrofia. Musculatura está ativa, a gente está ativando a musculatura, está lá presente. Se a gente não trabalha ela, atrofia. Sim. O osso da gente também tem o mesmo funcionamento. Se nós estamos trabalhando, se ele tem função, ele se mantém. Não tem função, perdeu o dentinho, ele vai atrofiando. Nesses casos, a gente faz a medida, vê como que está direitinho o volume ósseo. Se tem um volume muito atresiado, atrofiou o osso, nós precisamos reconstruir esse osso. E aí nós temos técnica correta para fazer a reconstrução de osso. E ela é uma técnica que funciona, que dá certo. Mas tem que ser correta. Certinho. Ter o passo a passo direitinho. O meu osso, o meu enxerto ósseo, ele vai induzir a formação óssea. Então, ele mostra pra gente o caminho onde vai ser formado o osso, onde eu colocar o meu enxerto ósseo. E aí eu consigo desenvolver, reconstruir aquela porção óssea onde o paciente perdeu o dente. Então, é possível de trabalhar sim. Ótimo. Doutor, agora uma dúvida minha. O que significa os implantes zigomáticos? O zigomático, Flávia, a gente acaba trabalhando essa técnica muitas vezes para driblar a necessidade de enxerto. Né? Eu vou pegar o nosso colega aqui. Pega a nossa pessoal, cabecinha. Não se assuste, né? Mas ele é uma referência muito interessante para a gente pensar na questão do zigomático. Aqui nós temos a dentição, né? Um paciente dentado, mas quando se perde esses dentes, conforme a gente havia falado, muitas vezes esse osso também reabsorve. E eu não consigo colocar meus implantes nesta região, que é a região alveolar. Que é a parte da frente. Que é a parte tanto da frente como a posterior, Flávia. Exatamente. Se o paciente não quer trabalhar os enxertos, porque o enxerto ele tem que cicatrizar, isso demora um tempo. Muitas vezes de 6 a 8 meses. Nossa, é um período. Exatamente. Né? Nós podemos ancorar o nosso implante no osso zigomático, que é justamente esse osso aqui mais lateral, um pouquinho mais para cima. Aqui. Então, é feita a ancoragem nesta área e não mais nesta área aqui. Olha! Então, fazendo este procedimento, a gente dribla a necessidade de enxerto e o tratamento acaba sendo mais rápido. Então, nós conseguimos reabilitar com um travamento
de carga imediata, colocar os implantes nessa região e já fixar a prótese para o paciente. Já sair Exatamente. sorrindo. Claro, cada caso é um caso, nós vemos a indicação certinha para o paciente, por isso que a avaliação é fundamental. Mas ele resolve muito bem os nossos problemas de falta de osso. Gente, para vocês verem, né? Não tem para onde correr. Agora, você que está pensando em fazer um implante, já aproveita, já pega essas informações, alinha certinho, que hoje o nosso sorriso é o cartão de visita, Com né? certeza, Flávia. Nós temos... sempre... a gente trabalhar a reconstrução do nosso sorriso, a gente volta a ter liberdade para sorrir, para mastigar, para conversar. Verdade. Então, a gente tem uma recuperação completa. Com certeza, né? Aí você não vai ter que rir assim. Não. Com liberdade, Flávia, né? Gente, perfeito. Doutor Daniel, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa. E eu gostaria que você deixasse suas redes sociais. Com certeza, Flávia. Qual que é? Meu Instagram é o Dampuca, tá? E nós temos todos os conteúdos no Instagram. Eu vi bastante conteúdo lá com o Dr. Daniel. A página da clínica. Então, nós temos muita informação legal para quem quer saber um pouco mais dos implantes, dos tratamentos que nós realizamos. O que eu puder ajudar, eu estou ali à disposição. Muito obrigada, viu, Dr. Daniel? Até a próxima. Eu que agradeço, pessoal. E hoje estou com ela, a doutora Luciana Fortes. E claro que eu sempre falo para vocês, ela traz os melhores assuntos. É uma consulta free cada vez que ela... Tudo bem, doutora Luciana? Tudo sim, tudo muito bom. Doutora Luciana, nós sabemos, né, que hoje o tema que nós trouxemos, muitas das pessoas, elas vivem, mas às vezes elas não conseguem compreender as situações do dia a dia. E isso acaba somatizando emoções e o corpo revela. E hoje essa é a nossa pauta. Sim. Né? Luciana, me fala, doutora Luciana, o que significa essa questão exatamente da somatização? A somatização, ela é Imagina quando o corpo sente e a mente está exausta e reverbera no corpo. É o que o corpo sente da mente que não consegue dar vazão. É uma dor real, Sim. é uma sensação de mal-estar real. Todos os sintomas que são variáveis, dependendo de pessoa para pessoa, eles realmente acontecem. Quando o corpo sente o que a mente sofre. E dentro disso, quais são, por exemplo, os sintomas físicos, né, mais comuns relacionados a essa questão do sofrimento emocional? Desde uma dor de cabeça, a calores, suor, dores de estômago, problemas na pele, problemas intestinais, enxaquecas. O que você pode imaginar que parece que você está infartando, a dor do peito que parece que você está infartando. Sim. Tudo isso pode acontecer e ser absolutamente psicossomático. Pode ser que seja só problemas emocionais. E como que o estresse e a ansiedade conseguem afetar principalmente fisicamente o organismo? Então, quando a pessoa está estressada, os índices de cortisol e adrenalina dela estão alterados. Ah, imagino. E aí é a tal chamada reação de luta e fuga. O corpo se prepara ou para fugir ou para lutar. E com isso, inúmeras coisas acontecem no nosso corpo durante essa sensação. E faz com que a gente sofra por aquilo que a nossa mente imaginou. E dentro disso, existe alguma diferença, pelo seu conhecimento, entre uma doença física e a questão do sintoma relacionado a essa somatização? Olha, o sintoma é real, a pessoa sente realmente, não é criação da cabeça dela, não é fantasia, é
realmente sofre, realmente dói, realmente a pele descama, realmente a cabeça dói, tudo acontece. O que precisa primeiro entender é que primeiro precisa ser afastado, é preciso se procurar um médico, não pode pensar que é tudo também coisa da cabeça. Sim. Primeiro precisa procurar um médico para entender realmente se aqueles sintomas não dizem respeito a um problema físico. Afastado isso, aí é cuidar da mente. E uma coisa que é engraçado para complementar essa questão da somatização, nem sempre a gente tem essas reações da somatização momentâneo. Às vezes acontece no decorrer de um período de 10 dias. Você sofreu estresse aqui e tal, tal. 10 dias depois, você começa a passar pelos sintomas. Você fala, mas por que está acontecendo isso? Olha só, eu passei por um estresse enorme agora, mês passado, em abril, Uhum. com minha mãe, tomei um susto muito grande, porque ela teve uma queda, e naquela semana eu agi de impulso. De impulso, Depois que tudo foi a hora controlado, que acalmou. o efeito rebote veio. A psoríase estourou no meu corpo. No corpo. Isso é E super comum. E me fala uma coisa, hoje quais são os sinais, principalmente, assim, que indicam que talvez esse corpo, né, dessa pessoa que esteja passando por essa situação, esteja expressando realmente um sofrimento emocional? É aquilo que eu te falei, na hora que a pessoa sente, voltando um pouquinho na tua pergunta anterior, na hora que a pessoa está naquela relação de luta e fuga, a pessoa ou ela corre ou ela luta. Não Aham. dá para ela ficar Ficar com parar, medo, não aham, dá, é. tem que agir. E aí depois vem o efeito rebote. Só que depois disso, passado esse primeiro momento, é preciso primeiro procurar um médico e afastar a possibilidade de aquilo não ser realmente um sintoma físico, não ser um infarto, sabe, Não não dá ser para afastar. consequências piores, né. Sim, claro que não é diminuindo um nem aumentando o outro, Tá. ambos são muito importantes. E eu sigo dizendo, o cérebro é o primordial, mas até porque ele comanda o corpo. Mas, às vezes, a gente precisa pensar que pode não ser, não é pensar que é frescura, não, Uhum, tem que sim. realmente entender o que está acontecendo. E tem pessoas, né, doutora Luciana, acredito eu que você deve ter aí seus pacientes ou no seu convívio, que são mais calados, mais reservados, vamos dizer, engole mais sapo, sabe, gente? E não coloca para fora. Tem gente que é explosivo, já, pum, resolve ali. Mas e essas pessoas, né? Pode somatizar mais? Uhum. Essas são as Que mais? mais acontecem, são assim, as que têm mais propensão a ter problemas de somatização. São as que mais têm. Por quê? Porque exatamente ela não extravasa. Não coloca para fora. Exato, exato. Então é assim, não é só às vezes a pessoa pensa: "Ah, mas não extravasa, não briga, não grita, não avisa". Não, você pode extravasar na terapia, entendeu? Você pode correr, fazer atividade física, que vai liberar um monte daquilo Sim. tudo, entendeu? Você só não pode é engolir e não fazer nada. E ficar quieto. É. E como que a psicoterapia ela pode ajudar nesses casos, doutora Luciana? Na maioria dos casos, eu te falo na terapia cognitivo-comportamental, como é que as coisas funcionam. Primeiro vem um pensamento que, na maioria das vezes, é um pensamento que não corresponde à realidade ou é exagerado. Então, é assim, aquele pensamento é o que a gente chama de crenças disfuncionais. Então, esses pensamentos nos levam a ter emoções. Essas emoções nos levam a ter reações físicas Sim, sim. e a ter comportamentos. Se nós formos lá e trabalharmos aqueles pensamentos disfuncionais, va toda a tudo que vai vir nos passos seguintes vai ser mais funcional, Com certeza. entendeu? E isso acaba, sendo bem melhor lá na frente, né. Exato. E aí vira o tal do ressignificar aquilo. Olha, que interessante, né. Sim, é Então, mágico. geralmente a gente, ó, você de casa já coloca para fora.
Sim, já procura ajuda. Já peça ajuda sempre, né, a gente sempre bate nessa Sim, tecla, né, sim. doutora? Alguns casos precisam de ajuda, Um inclusive olhar, né, um é, profissional. de um profissional. Às vezes precisa de uma ajuda não só psicoterápica, mas também de um psiquiatra. Enfim, é não ter preconceito, é não engolir calado, é não deixar por isso mesmo, porque o corpo grita. E grita, viu. Doutora Luciana Fortes hoje, como você está nas redes sociais? É @neuropsicóloga Luciana Fortes. E eu tenho uma novidade, Qual? nós agora estamos também no Spotify, Olha, gente, com o podcast Siga a Sinapse, que olha, inclusive, nós já estamos com alguns episódios, já acho que 4 a 5 episódios. que legal. E eu falo sempre o quanto é importante nós levarmos os conhecimentos de vocês, pessoas que estão preparadas, que conhecem, para ajudar a gente mesmo. E ajuda, né, e ajuda, porque sofrer calado não Não rola. dá. Muito obrigada, doutora, e até a próxima, né. Até a próxima. Olha, eu adoro essas consultas free sempre, ressaltando que sempre devemos procurar um profissional da saúde para quaisquer sintomas que vocês tenham aí em casa. Seja uma dor de cabeça, não fique se medicando sozinho, viu? Olha só, agora eu vou chamar aquele quadro que nós falamos de sucesso. Vem chegando na trilha do sucesso. Gente, hoje eu tô recebendo Gleice Oliveira, diretamente de Milão, gente, para o Brasil e para a nossa casinha, claro. E hoje vocês vão conhecer essa, como que eu posso falar? Essa fera aí que ajuda os Consultora, a mentora. É, mentora. Gleice, muito prazer, que honra te prazer. receber aqui, hoje no programa, onde vamos trazer aí soluções para os nossos médicos, dentistas, acho que toda a área aí da saúde, né, Gleice? A gente na área da saúde acaba sendo um pouco solitário, porque você tem que estudar muito, você tem que se aperfeiçoar muito, e você acaba não tendo tempo de olhar para Sim, a gestão, para a equipe, agora para a rede social, né, são muitos desafios novos que a gente tem quando a gente trabalha na área da saúde, e que não tinha antes. Antes era não, só atender, agora já não é mais assim. E aí os doutores acabam, se sentindo sobrecarregados, perdidos, e às vezes você tem doutores incríveis, assim, feras na área deles, mas que não são conhecidos, não são achados. Se você procurar, você não encontra, sim, né? E é uma dó, porque são profissionais incríveis. Então, assim, não só fazer esse profissional aparecer, mas principalmente que o atendimento da clínica dele seja muito bom. Uma equipe tem que funcionar bem. Acho que já aconteceu com você de ir em algum consultório você falar, ai, não quero voltar, porque a sim, recepcionista ou alguém acabou sendo uhum, desatenciosa, às vezes até grosseira, né. sim. E hoje uma clínica ela precisa funcionar para que o doutor receba esse paciente e Isso possa fazer só o atendimento dele, né. que é o show, né, É o ali, show. os bastidores. E na Exato. verdade, como que você hoje atua, né, Gleice, você é referência em ajudar principalmente as clínicas a crescer com maior previsibilidade. Como que é o Exato. seu trabalho? Agora vai ter o congresso também. Importante. Como que vai ser? Então assim, eu atuo em preparar a clínica para que ela funcione muito bem, o Perfeito. doutor estando ou não, porque hoje os doutores montam equipe, o doutor tem vida, ele precisa passear, viajar, tirar férias, estudar, então a clínica precisa funcionar, precisa ser um negócio também, Sim, né. E para isso eu treino toda a equipe e o doutor, óbvio, porque não adianta você ter uma equipe incrível e um doutor que não lide com essa equipe, nem ao contrário, um doutor incrível e uma equipe que não esteja à altura do doutor ali no atendimento. Então eu desenvolvi uma metodologia própria, que eu chamo de Clínica UAU. No dia 30 eu vou estar, 30 de maio, estarei lançando o meu livro Clínica UAU com essa metodologia e também fazendo um congresso que é um hands-on. A gente vai treinar todo mundo, doutores e equipe, no processo que a gente chama de comercial, que é desde o primeiro atendimento até o pós-venda, para que tudo corra tranquilamente e o paciente
Hoje, quando alguém procura uma clínica, é porque a gente tem um problema. Claro. Alguém vai passear na clínica. E acaba, né, resolve. Aí vem a Gleice e resolve. Porque assim, você tem um problema, mas às vezes o paciente, ele não consegue passar pelo atendimento de WhatsApp, não consegue ser respondido, não consegue agendar, não consegue chegar. Então, todos esses entraves, a gente tem que trabalhar muito bem para que a sua experiência seja uau, seja realmente incrível. E essa questão hoje, né, você atua, não é somente para clínicas médicas. Como Não. que é esse trabalho? Toda a área da saúde, porque se você tem um pet, você quer ser atendido do mesmo jeito, você quer que tenha o mesmo carinho, cuidado, atenção pós-venda. Todo um suporte, Todo um né, suporte. ali. Se você vai no psicólogo, se você vai numa clínica de estética, então em qualquer lugar de saúde, a gente implanta a metodologia UAU, para o cliente sair encantado. Hoje, apesar da rede social ser muito forte, a maior forma de captação na saúde é a indicação. A gente quer ir indicado, né? A rede social passa a ser um suporte para isso. A gente olha, mas você gosta da indicação. Então, quando a sua clínica é UAU, as pessoas indicam, as pessoas postam por você, as pessoas voltam mais vezes. Então, você não precisa tanto, você não fica tão dependente de aparecer, de ser visto. O próprio público te ajuda a fazer isso. Por isso que é tão importante essa questão de encantar o paciente hoje. E Gleice, agora me fala uma coisa, né? Você nessa linha de frente, com todo o seu conhecimento, a sua bagagem, o que fez a virada de chave você, Gleice, a fazer esse trabalho voltado principalmente às clínicas, né? Direcionado aos médicos ou quaisquer área aí que você mencionou da saúde. Como que foi a Gleice Oliveira entrar para esse mercado? Eu sou publicitária, né, da USP aqui de São Paulo. E eu sempre atuei com marketing de luxo. Perfeito. Tá? Gestão de atendimento de luxo, eventos de luxo, sempre foi nessa área. E uma vez um cirurgião plástico me procurou para que eu pudesse transformar o atendimento dele, implantar isso na clínica dele. Foi a primeira experiência em saúde que eu tive. Até então eu atendia outras áreas. E a partir dali eu percebi que existia uma área gigante que precisava de ajuda, tanto na parte de gestão quanto na parte de atendimento, e fui direcionando para as clínicas que realmente querem implantar encantamento, atender com mais qualidade, não só quem quer volume, não, quem realmente quer entregar um trabalho incrível. E a partir daí eu fui me especializando na saúde, virei gerontóloga, tenho mestrado em ciência do envelhecimento, né? E hoje, por exemplo, eu estou fazendo uma formação no Grupo Louis Vuitton de experiência de marca, de gestão de paciente. Tem um MBA lá em Milão de marketing de luxo. Então, eu fui me especializando para criar realmente experiências incríveis para os pacientes. Você acha que hoje o que vende é a experiência? Sim, e não necessariamente o luxo, porque o paciente ele não paga pelo luxo. Sim. E até às vezes ele entra e fala assim, aqui vai ser caro por causa desse luxo, clínica, e tal. Né? Mas se ele tiver uma experiência encantadora, ele fala, não, mas aqui é tão incrível que se eu conseguir pagar eu fico. Então a experiência justifica, agrega valor. Então não adianta, você pode ter uma estrutura maravilhosa, tá? Mas se essa experiência não for humana, se ele não sentir confiança no doutor, não vai. Não vai, né, Não tem como. E assim, hoje, no seu olhar, quais são as principais dificuldades que as clínicas têm? A gente tem uma dificuldade básica que chama precificação. A maioria da área da saúde não sabe precificar quanto custa o seu atendimento. E isso é um problema, tá? Porque a gente tem doutores que fazem trabalhos incríveis e que pagam para trabalhar, literalmente. Eu sei que o público final às vezes acha que o doutor cobra muito e tal, mas tem doutor que paga para trabalhar, tá? Que a conta não fecha. Não fecha. Porque a estrutura de saúde é cara, equipamento é muito caro, material é muito caro, você tem que ter muito funcionário. E hoje, com o avanço de tecnologia, são muitos equipamentos que vêm chegando para esses médicos, e isso vai evoluindo. E vai acabando... E o paciente quer o equipamento mais novo, ele quer o melhor resultado. Agora, imagina uma clínica pequena que tem uma enfermeira que ajuda na parte do tratamento. E se essa enfermeira falta? E quando ela tira férias? Então, assim, não dá para ter uma pessoa na clínica. A clínica exige uma quantidade de funcionários. A clínica tem que estar sempre pintada, ela tem que estar sempre limpa, tem que estar sempre organizada.
é caro. Então, Fora assim, os materiais, material é né? super caro, a maioria dos materiais é dolarizado, então com câmbio, nossa gente. E aí a gente tem uma questão também, lógico, de imposto, de taxa de maquininha de cartão de crédito, que ninguém leva em consideração, Tá. né? E quando você vende para o paciente em 12 vezes, em 20 vezes, Tem a taxa tem a lá. taxa, alguém vai Alguém tem pagar que isso, pagar. alguém vai pagar isso, e acaba não entrando. Então, um problema é a precificação nas clínicas, Tá. tá? Um outro problema, como a gente não tem uma gestão, como a clínica não pensa em gestão, não é preparada para isso, ela não tem previsibilidade. Então, um mês ela consegue pagar as contas, no outro mês nem sempre. Então, tem mês que ganha muito, tem Tem mês mês que é mais que tem que tirar devagar, do né? É. bolso para a clínica sobreviver. E é muito difícil você trabalhar assim, ainda mais quem vai para centro cirúrgico, que tem que estar lá 8 horas em pé operando, sem saber se vai pagar a conta, Sim. sabe? E sem saber se está chegando paciente novo. Então, essa falta de previsibilidade mesmo, que exige um planejamento, não é só ir para a rede social, se fosse, seria tão fácil, né? Com certeza. Mas acho que todo mundo já descobriu que não é só pôr a cara na rede social que faz um paciente chegar no consultório, né? E aí você tem uma chegada enorme de gente no WhatsApp, mas não no agendamento, e uma quantidade de gente que agenda e não comparece, né? A gente É. ainda tem esse probleminha, Aham. né? Verdade, que é muito dificultoso isso. Porque o doutor bloqueou a agenda dele Sim. naquele horário, ele não vai fazer outra coisa. Então não tem paciente, mas o custo fixo continua rodando, ele tem que pagar. Tudo tá ali, Tudo tá né? ali, continua, o aluguel, IPTU, a secretário, o contador, tá tudo ali Não, rodando. não deixa de Não deixa estar de rodando rodar. ali, né? Exatamente. Eu sei que o público final tem uma falsa ideia de que uma clínica de saúde, que um doutor Nossa, super, né? não, mas é uma empresa e a gente sabe como são as empresas hoje, não é fácil. Tem as suas Tem dores, suas né? dores, exige muito investimento, muito trabalho, muito treinamento, muito aperfeiçoamento do doutor o tempo inteiro. Então, a gente tem a dor da precificação, a gente tem uma dor de falta de planejamento, que faz com que as clínicas, um mês fatura, outro não fatura, o médico vai para um congresso, fica 7 dias fora, a clínica fica fechada. Fechada. Né? Não acontece nada na clínica naquele momento. A gente tem um problema de formar equipe, porque não tem mão de obra especializada. Assim, eu lancei uma formação para recepcionista de clínica, porque não existe. Hoje não existe um treinamento para recepcionista de clínica. É verdade, para aperfeiçoar o atendimento, Para né? saber o que eu Porque posso fazer, o que eu não posso, como é que sim, eu atendo, como é que eu reajo quando um que ela é a linha paciente. de frente, né? E a gente numa clínica, você tem pacientes que estão sensíveis, que estão estressados, você tem criança, você tem de tudo, Tudo, de tudo, verdade. né? Então, assim, é um outro problema a formação de equipe, o treinamento da equipe. E acho que o maior problema é a falta de conhecimento. Te conheço. Porque assim, mesmo o doutor querendo ter uma equipe, ele não sabe selecionar, contratar, treinar, acompanhar, dar Fazer todo feedback. não. Não sabe, entendeu? Mesmo ele tendo uma clínica maravilhosa, ele não sabe precificar, acompanhar aquilo. Então, essa falta de conhecimento faz com que ele sofra um pouco mais do que Aham. precisaria, né? Sim, e aí entra a Gleice para fazer todo esse trabalho incrível. Agora, antes da gente finalizar, Gleice, nós vamos ter agora o evento do congresso no dia 30, já com o lançamento Do livro. do livro. Então, 30 de maio, quem quiser aprender sobre essa parte de como é que eu atendo o paciente do primeiro contato até depois que ele já... Tudo isso vai estar no Tudo isso, livro. o livro vai mostrar a metodologia inteira do Clinical Wow, Olha que e o legal. congresso a gente vai treinar na prática. Então, é o doutor e a Perfeito. equipe dele, para que a gente possa treinar na prática, todo mundo atendendo, todo mundo fechando plano de tratamento, entregando, gerando satisfação, tudo que uma Gente, clínica tem que incrível fazer. esse trabalho, né? E Gleice, agora antes da gente finalizar, eu vi um post seu que me chamou muita atenção e que eu gostaria que você falasse aqui um pouquinho. 3 erros que fazem perder pacientes. Ah, Me fala! vamos Amei! lá. Amor, post. Olha, gente, a gente na correria, você imagina como é que é uma recepcionista de clínica. Ela tem que recepcionar presencialmente, responder todos os WhatsApp, atender o telefone, Tudo, né? fazer o cadastro, café, pôr o paciente para dentro, atender o doutor, arrumar a agenda, confirmar a agenda. Então, assim, aquilo é puxado ali, é muita coisa ao mesmo tempo, tá? Então, nem sempre a gente tem a agilidade que o paciente, novo paciente está esperando.
Primeiro contato seu com a clínica, quanto tempo você espera uma resposta? Se for pelo WhatsApp, É. segundos. Segundos. Como é que uma pessoa que está subindo escada, descendo escada, levando ficha, te responde em segundos? Só que você não está lá dentro, você não sabe disso. Para você, passa uma imagem de uma clínica que não presta atenção no paciente. Então, o primeiro erro é esse. A gente tem uma grande dificuldade de responder ao primeiro contato, porque você Perfeito. tem um acúmulo de de tarefas, tarefas né. acontecendo. Então esse é o primeiro. Esse é o Qual é primeiro o erro. segundo? Um segundo erro no atendimento que a gente tem é a gente acredita que o paciente sabe tudo, entende tudo sobre sua clínica. Só que ele não sabe todos os procedimentos que você faz, todos os doutores que estão na clínica, todos os equipamentos que tem. Tenho certeza que você já frequentou um monte de clínica e que você nunca Nem viu, imaginava que nem tinha imagina, não aquele sabe se tem centro tratamento. Sim, cirúrgico, não sim. sabe se tem equipamento. Então, um outro problema é esse. A gente tem muito paciente dentro da clínica que poderia fazer muito mais tratamentos e não faz porque a gente não oferta. A gente não conta, Não a gente não fala. gera desejo Sim. nesse paciente. E qual é o terceiro? E o terceiro E o erro, último? é a perda, da percepção inicial. Então, no primeiro dia, está todo mundo muito atento ao paciente, porque é o dia que ele Focado, né. focado, Primeira vez. é a primeira vez, a gente Nossa. explica tudo. Aham. Só que aí depois desmarca, atrasa, né, e aí a percepção do paciente Vai diminuindo. vai diminuindo. Se a gente olhar, por exemplo, num site do Reclame Aqui, 78% das reclamações contra a clínica são sobre atendimento, não sobre tratamento. Uau. Não consigo agendar, não atende o telefone, não responde o WhatsApp. Que entra naquela situação que você falou Exatamente. primeiramente. Uhum. Então, assim, o grande problema das clínicas hoje não é um tratamento que não deu certo, isso é muito pouco. É muito pouco, gente. O grande problema é atendimento. Olha, já anotou? Gente, eu gostaria de agradecer Imagina. a sua presença. Dia 30 estaremos juntas. 30 de maio. Vocês vão acompanhar aí, juntinho com a gente, todo esse cronograma aí do congresso com a Gleice. Gleice, muito obrigada, adorei, você é maravilhosa. Prazer te conhecer, Prazer obrigada meu. por estar com vocês, gente. Obrigada, viu? E até a Até próxima. a próxima. Então vamos de dicas agora? Coletânea Bienal, manual de coaching e também proprietária da IT Profile. Hoje a gente conversa aqui num bate-papo aqui com o Zé Roberto. Prazer em conhecê-lo. Obrigado pela recepção, viu? Obrigado. Conta um pouquinho da IT Profile pra gente, do que se trata a sua empresa, que, se eu não me engano, desde 2009 no mercado, né? Exatamente. Bom, a IT Profile é uma consultoria especializada em mídia digital e redesenho de processos enxutos e também eficiência operacional, né? Basicamente, nós apoiamos a indústria a transformar os processos complexos, né, manuais, em processos enxutos, integrados e orientado para o valor, né? Basicamente essa é a nossa consultoria, né? E a consultoria, pelo que eu entendi, é assim, na parte de tecnologia, você enxuga processos e também rentabiliza, também procura formas de rentabilizar ainda mais o escopo da empresa. Seria Exatamente. isso, né? Com o processo nós utilizamos a filosofia Lean, né, que não é meu, né, é Lean Toyota, que trabalha muito em identificação de desperdício, também em fluxo de valor e melhoria de processo. Então nós combinamos os princípios Lean com a tecnologia avançada, né? E aí, tecnologia avançada, nós temos aí no nosso portfólio desde planejamento avançado com IA até a parte de MES, né, que seria a automação de máquinas, né? Olha, você que é proprietário de indústria, um industrial aqui, não só brasileiro, mas ao redor do mundo também, que pelo que o Zé Roberto falou, temos clientes também nos Estados Unidos, México. México, Reino Unido México, Estados Unidos e Inglaterra. E Inglaterra. Aqui um exemplo que ele me contou aqui nos bastidores de uma empresa de pequeno porte aqui. Em 10 meses ele conseguiu enxugar e otimizar a lucratividade em 10 milhões da empresa. Em 10 meses, 1 milhão por mês, não tem como não ser amigo do homem. É isso. Tudo começa com um diagnóstico de processo, né? Nós realizamos um diagnóstico gratuito chamado Lean Digital, onde identificamos os desperdícios, oportunidades e já avaliamos o nível de maturidade daquela empresa com relação ao Lean, né? E a capacidade de se adaptar, porque a gente sabe que hoje não é o maior peixe que ganha o mercado, né? É o peixe que nada mais rápido, que eu comentei com você um pouquinho antes, né? Então é exatamente isso que a gente entrega. A gente consegue ajudar a empresa a se adaptar para que ela tenha um diferencial competitivo no mercado, né? Perfeito. Readequação, otimização de processos e alta lucratividade é IT Profile.
Ficou interessado? Gostaria de contratar os serviços da IT Profile? Já vai seguindo aqui nas redes sociais itprofile.oficial ou também no LinkedIn que está aqui no GC, IT Profile. Diretamente de Hortolândia para sua telinha, estou aqui no Dera Burger, onde eles vão mostrar para a gente um pouquinho do conceito que eles trazem aqui nos lanches. Eu estou aqui com o André, com o Lucas, sócio proprietário aqui do Dera Burger, e eu queria que eles contassem um pouquinho para a gente da história de vocês. Sim, o trailer nasceu dia 10 de junho de 2005, aproximadamente quase 21 anos, né? Então, meu pai idealizou, né? Então a gente trabalhou muito tempo aqui, eu e o Lucas, e estamos aí, né, há quase 21 anos nessa tradição, aí fazendo o lanche aqui em Hortolândia. Conta um pouquinho pra gente como que aconteceu essa amizade, como que vocês se tornaram sócios. Nós somos primos, né? Na verdade, nós somos a segunda geração daqui, começou com meu tio, o pai dele, e a gente está continuando a tradição. A gente trabalha com produtos tradicionais mesmo, os lanches mais antigos, a gente trabalha com coisas diferentes, né? Da nossa época, que a gente aprendeu a fazer. A gente também trabalha com a maionese maravilhosa, que foi receita do pai dele, né? Do nosso pai, posso dizer também. Então a gente está seguindo o mesmo conceito que a gente aprendeu aqui. E hoje o que vocês trouxeram pra gente aqui, pra gente colocar o pessoal de casa? Nós trouxemos um lanche Boca de Anjo, um churrasco especial, que há 20 anos é sucesso aqui em Hortolândia. Nós trouxemos também um Dera Supremo, Dera Burger Supremo. E também o combo, né? Batatinha, são os nossos carros-chefes aí, que a gente faz com muito carinho. Você mencionou a maionese da casa. Maionese da casa. Hoje a casa conta com quantas opções de lanche, mais ou menos? Uns 30. Uns 30 lanches, 30 opções diferentes. É bem completo, né? Bem completo e rápido. E você também tem via delivery? Temos delivery, sim. Esse delivery dá até meia-noite todos os dias. E além do delivery também tem esse espaço maravilhoso também com a família. Isso. Tomar uma cervejinha, um refrigerante, comer aquele lanche gostoso. Isso, exatamente. Nós temos aí aproximadamente 30 lanches no cardápio, entre hambúrguer, filé de frango, hot dog, lanche de calabresa. Então são os tradicionais que há 20 anos faz sucesso aqui no trailer. E como é que funciona aqui? É o horário de atendimento? Vocês abrem de que dia da semana? Nós abrimos de quarta a segunda e de quarta, quinta e segunda é das 6 da tarde até 1 da manhã, sexta e sábado até as 4 horas da manhã, domingo até 1 também. E a gente encontra vocês em todos os aplicativos de delivery. Exatamente. Atende via delivery, tem um espaço aqui para você estar toda a sua família. Tem algo bem inusitado também, que é o trailer, né? Sim. É dos lances todos preparados ali. Isso, exatamente. Isso. Nosso trailer, a gente preferiu manter a tradição de ter o trailer, Legal. porque a gente começou a nossa vida com o trailer, né? Com o trailer, né? Então a gente tem o nosso trailer aqui instalado, até porque a gente colocou o caixa separado do trailer, a preparação é lá e o recebimento é total aqui, né? Atendimento ao cliente e tal. Também trabalhamos com drive-thru, tá? Quando o cliente vem que tá um pouco frio, que ele quer ficar mais à vontade no carro dele, nós vamos até o carro, atendemos o cliente, tá bom? Queria que você faça as redes sociais pra gente aqui. É só achar a gente no Instagram, @DeraBurger. Vai achar o local, o endereço e todo o nosso cardápio tá no Instagram. Lembrando que são aqui de Hortolândia, é isso mesmo? Exatamente. E chama o pessoal, convida você aí que busca empreender também, né? A gente tem uma história aqui de sucesso, vale super a pena ser contada e para vocês um grande exemplo, na verdade. Eu também fiquei sabendo que você ficou um tempo afastado, né? Fiquei de 2020, um mesinho antes da pandemia, até o ano passado. Fiquei afastado. O ano passado, infelizmente, meu pai faleceu, que foi o idealizador, né, de todo o trailer. E aí eu voltei junto com o Lucas para continuar essa história que foi escrita com tanto carinho desde 2005. Então eu queria agradecer vocês mais uma vez pelo Obrigado. Óbvio que a gente vai aqui, ó, comer uma batatinha. Vou provar aqui um lanchinho, gente, porque vocês viram ali nas imagens, eu acompanhei todo o processo e aqui tava na boca ali. Vou ficando por aqui, vou comer um lanchinho. E vocês, se tiver vontade, né? Pede via delivery, vem aqui conhecer. O André e o Lucas vai estar aqui para receber vocês, não é isso? É isso, Dai. É isso. Obrigada. Vem pro Dera Burger. Eu vou ficando por aqui. Esse sábado maravilhoso, com muita luz, energia positiva, amor no coração e muito perdão, não é mesmo? Olha, sábado que vem eu estou juntinho com vocês de novo. Um beijo, muito obrigada pela sua audiência. Tchau.